Nós precisamos de Ti, Senhor, como igreja. Eu, como pastor, preciso de Ti. As Tuas ovelhas precisam de Ti. Por isso eu te peço, Senhor, que este caminhar na palavra nesta noite seja algo deleitoso, seja algo gostoso, algo bom, Pai, e que nos alimente para mais uma semana. Por isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Eu gostaria de pedir aos que trouxeram Bíblia de papel, podem pegá-la na mão, e aos que tiverem no aplicativo podem abri-la, para que a gente possa caminhar olhando o texto. E nós estivemos em Joinville, voltamos agora pouco, então por isso a gente chegou um pouquinho atrasado. Normalmente eu estou aqui às 14 horas já na igreja, montando tudo, depois a Miriam chega com o João, mas hoje acabei chegando um pouquinho mais tarde. Eu quero dizer para vocês que vocês são que nem um chiclete na minha cabeça. Por quê? Porque durante a semana eu estou lá lembrando de vocês. Se eu lembrasse de vocês era bom. O problema é que eu lembro do problema de vocês. E aí quando eu lembro dos problemas de vocês, eu lembro que eu sou um pastor. E um pastor, ele tem a função de cuidar da ovelha. Ora, se a ovelha não precisasse de cuidado, não precisávamos de pastor. Então, eu tenho me preocupado muito, e eu quero que você entenda, porque a base daquilo que Deus quer que eu trilhe é no ministério do ensino. Foi o que ele falou muito forte ao meu coração. Então, quando eu pedi para você abrir a sua Bíblia, é porque eu quero que você olhe para aquele texto e diga, o pastor está falando isso, será que isso é verdade? É mesmo, porque ele está mostrando por dentro da Bíblia. E eu quero dizer que existe uma diferença entre pregador, e eu sou um pregador, um palestrante e um pastor. Enquanto pregador, eu vou numa cidade, e aí eu chego lá, eu prego, eu libero uma palavra profética sobre a sua vida, eu oro, libero cura sobre a sua vida, e depois eu vou embora. Só que, muitas vezes, aquela bênção que você recebeu naquela noite, naquela pregação que eu fiz, e que entrou aquela verdade dentro da sua vida, ela vai ficar durante um tempo com você. Porém, a Bíblia diz que quando o diabo tentou o Senhor Jesus, e Jesus o repreendeu, ele se afastou até momento oportuno. Ou seja, a Bíblia dá a entender que o diabo novamente voltaria para incomodar o Senhor Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, dia 14 de julho, me corrijam se eu não estiver correto, eu vou pregar sobre a sua vida, eu vou orar, você vai sair daqui feliz. Muito bem. Porém, contudo, todavia, daqui 10, 15 dias você pode estar tomado de uma tristeza, pode estar tomado de uma luta, tomado de uma ira, porque o inimigo vai voltar a lutar contra você. E nesse momento em específico, se nós formos olhar o exemplo do Senhor Jesus, Jesus, quando ele enfrenta o diabo depois do período de jejum, ele fala assim, está escrito. Então, eu quero dizer para você que a bênção que eu libero sobre a sua vida, a ministração que eu trago sobre a sua vida hoje, ela vai te ajudar? Vai. Mas quando você estiver sozinho, como diz uma canção do Voz da Verdade, talvez você esteja em um quarto escuro. Quando você estiver sozinho, o que vai te fortalecer não são as palavras do pastor, a minha imposição de mãos. Vai ser a palavra de Deus, da Bíblia, que você gravou e que você vai verbalizar, você vai falar ela. Então, por que eu estou dizendo isso? E deixe-me dar um exemplo para você. Um dia, eu talvez estava ali pelo dia 10, dia 12 do mês, não tinha vendido quase nada. Eu tinha que ministrar lá em Jaguaruna, se eu não me engano, pregar lá, e aí estava com uma série de problemas e sinistros, eu sou corretor de seguros, tudo dando errado,
E aí o inimigo me colocando para baixo. Você vai pregar? Tá tudo, esse mês está tudo dando errado para você. Aí eu me lembrei do Jeremias 29:11, que diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu falei, cara, eu vou pregar lá em Jaguaruna, sabe por quê? Porque quem determina a minha vida não é o dia 12, o dia 10 desse mês, não é o sinistro, não é a incomodação, é a palavra de Deus sobre a minha vida, que Ele sabe o que pensa de mim. E o pensamento de Deus a meu respeito é um pensamento de paz, um pensamento de bênção e um pensamento de vitória. E eu me aleluiei e eu me levantei. Claro, estou falando figuradamente, me levantei, porque eu estava caminhando, eu disse, agora eu vou. Depois eu vou lá pregar, porque eu sei que Deus é comigo. Então, tendo dito isso, nós vamos... E aí, como eu falei para vocês, os seus problemas são que nem um chiclete na minha cabeça. Ele fica lá, semana toda semana eu fico lembrando de vocês. E eu falo assim, Senhor, eu quero dar uma resposta em Ti. Talvez alguém possa perguntar assim, o pastor pode dar uma resposta? Não seria só o Senhor Jesus que pode dar uma resposta? Sim, o Senhor Jesus é quem dá a resposta. Mas eu quero te convidar a analisar na Bíblia o quanto um pastor pode trazer uma resposta sobre a sua vida. E tendo dito isso, eu quero te mostrar que um pastor, ele que tem que ter o cuidado das ovelhas. O pastor, ele tem que ter um cuidado das ovelhas. Então, eu sou um pastor, eu tenho que cuidar de você. Logo, se eu tenho que cuidar, com quem eu vou aprender a cuidar de você? Com o pastor, Senhor Jesus. Então, a partir da semana que vem, a não ser que nós tenhamos aqui o nosso convidado para estar ministrando, mas aí fica para outra semana, eu vou começar a trilhar em cima dos ensinamentos do Senhor Jesus para a nossa vida, de forma prática. E aí eu vou falar sobre as 3 recompensas. E aí, lá em Mateus 6, mas hoje, antes de eu falar sobre o exemplo de Jesus para mim como pastor sobre a sua vida, eu quero falar e ministrar esta noite sobre um texto na Bíblia que fala sobre pastores e ovelhas. Por isso, eu gostaria que você, que não tem como, acompanhe aqui atrás de mim. É bom que a versão seja diferente. Aqueles que tiverem, podem acompanhar na Bíblia. E aqueles que quiserem pegar, que não tiver, mas quiser pegar minha Bíblia aqui, para lê-la na Bíblia de papel, também, só não vai ficar arrastando porque não dá, você tem que virar a folha, tá? Na Bíblia de papel tem que virar, não dá para arrastar. Ui, você está dando aleluia? O pastor nem pediu para ficar em pé ainda. Você já está dando aleluia? Maravilha de Jesus. Abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Fica no Velho Testamento, pouquinho para frente da metade da Bíblia, Ezequiel 34. Quando você está procurando, eu vou começar a ler bem devagar. Profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 1. Diz assim: então recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano, que a aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmo. Acaso os pastores não deveriam alimentar o seu rebanho? Aí nós vamos pular para o 4. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, poderíamos colocar, não curaram as ovelhas doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas, nem enfaixaram as ovelhas que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. 5. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem.
Vamos pular para o 10? Assim diz o Senhor soberano: agora considero estes pastores meus inimigos, e eu os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando o meu rebanho, e que continuem alimentando a si mesmos. Livrarei meu rebanho da sua boca, minhas ovelhas não serão mais sua presa. Depois nós vamos pular para o 11. Pois assim diz o Senhor soberano: eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Pulando para o 15. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei descanso, um lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Então eu preciso que você entenda, quando nós estamos lendo esse texto aqui do profeta Ezequias, do profeta Ezequiel, nós precisamos entender que esse livro, ele é uma mensagem de juízo e exortação aos reis. Quando você lê pastor aqui, ele não está falando do pastor como eu sou um pastor. Ele estava falando dos reis de Israel e também dos sacerdotes. Aí sacerdote sim, como eu. Ali Deus está lançando um juízo contra estes homens que deveriam cuidar do povo, mas que deixaram o povo, as ovelhas, à mercê. E também o livro do profeta Ezequiel, ele é um livro profético. Então ele está falando, ele está dizendo assim: vocês, os 4 reis que foram antes deles, vou tentar contextualizar para vocês. Seria como se ele falasse assim: vocês, governantes, Lula, Bolsonaro, Dilma e Temer, foram os 4 que ele está levantando uma palavra profética, que deveriam cuidar da nação brasileira e não cuidaram, eis que eu vou cobrar de vocês. Então, quando ele fala assim, ai dos pastores, ele está falando ai dos líderes, governantes, mas aqui também se fundia essa mensagem de advertência para com os líderes religiosos também. Então, antes da gente fazer uma análise mais profunda do texto que lemos, eu vou fazer um resumo para termos conhecimento da ideia central desse texto. E depois nós iremos dividir a porção que temos em pequenas partes, com o intuito de facilitar o entendimento. Está muito alto o som? Tá bom? Tá ok? Primeiro, Deus está aqui falando aos sacerdotes e líderes do povo. Vamos recapitular no 2 diz: filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Aqui é específico para os líderes daquele tempo. Segundo, Deus fala de 5 tipos de ovelhas que precisam de cuidado especial. Primeiro, vocês, no verso 4, vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Terceiro, Deus mostra que ovelha sem pastor fica refém do ataque do inimigo. Por não terem pastor, as minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Animal selvagem, trazendo para nós hoje, atende pelo nome capeta, calça curta, pé sujo, que é o que quer destruir com a tua vida, com o teu casamento, com a tua finança, com a tua alegria. Ele é o animal selvagem. Muitas vezes o animal selvagem, ele usa um ser humano para te atacar, mas ele está solto. Então, antes até, eu vou trabalhar melhor isso, mas uma lição que fica aqui. Hoje tem muita gente dizendo assim, não, eu vou ser cristão, eu vou ser crente na minha casa e está de boa, não preciso de pastores. A Bíblia está dizendo, você está errado, filho. Ovelha espalhada fica à mercê de fera selvagem. Acabou. Eu já digo muitas vezes aqui, aonde é que você tem a garantia que Jesus vai se manifestar? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, você quer garantir que Jesus vai estar contigo? Procura uma igreja. Pastor, você está falando que é casa de oração? Não, tem um monte. Tem assembleia, tem quadrangular, tem batista, tem várias igrejas. O que você não pode fazer
é ficar sem um lugar de cuidado. Amém? Então, quarto, Deus vai cobrar dos pastores. Assim diz o Senhor soberano. Ele não está falando só Senhor. Ele está falando assim, ó, soberano, ou seja, eu vou cobrar. Porque se ele já fala que é Senhor, ele é Senhor. Mas ele fala, eu sou Senhor e eu mando nessa bagaça. Eu vou cobrar. Então, agora considero que esses pastores meus inimigos, eu os responsabilizarei pelo que aconteceu ao meu rebanho. Veja só. Não é, eu vou trabalhar um pouquinho mais para frente, mas veja, Deus está dizendo assim, aconteceu ao meu rebanho, se os pastores tivessem cuidado do meu rebanho, eles não tinham sido atacados. Então você entende por que eu fico pensando em você? É claro que, por exemplo, se você faz uma lambança de não pagar o imposto de renda, um exemplo, e cai na malha fina, não é responsabilidade minha. Foi você que fez isso. Foi uma escolha tua, arca com as consequências. Mas eu, como pastor, tem coisas que, por exemplo, a gente entende que precisa trabalhar sobre finanças, dai a César o que é de César. E aí eu falo assim, não vou ministrar, falar que dai a César o que é de César, porque o pessoal não vai gostar muito disso, é uma palavra de confronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, só coisa boa, só água com açúcar. E aí eu não falo que você tem que pagar os impostos corretamente. Eu não estou falando que o uso que fazem dos impostos é justo. Eu estou dizendo que a minha parte é pagar, dar a César o que é de César. A minha parte. Eles vão arcar com a consequência deles. Aí eu não faço isso, você, desavisado, vai lá, não paga o imposto, e aí você cai na malha fina, tem uma série de restrições. Então eu, como pastor, não te orientei. Quinto, Deus assume o pastorado de suas ovelhas e promete tratar delas. Uau, isso aqui é lindo. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei minhas ovelhas. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Só para vocês saberem, sou eu, o Senhor Deus, que estou falando. Você não entendeu? Sou eu que estou te falando. É mais ou menos isso quando ele repete, sou eu, o Senhor Deus. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as gordas, as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Então, quando a gente está olhando esse texto, a gente precisa de uma aplicação prática dele. Então, quando eu leio esse texto, eu preciso ler ele como uma ovelha? Sim. Mas no meu caso específico, eu tenho que ler como um pastor. Ou seja, Deus está dizendo assim, Marcos, te chamei como pastor. E eu vou cobrar de você aquilo que você tem que fazer. Então, eu tenho que interagir com esse texto enquanto pastor. Deus fala que o pastor não pode ser duro, não pode ser cruel. Tem que cuidar da ferida, tem que cuidar da doente, tem que tratar. Opa, então deixa eu interagir com esse texto. Agora você, enquanto ovelha, você vai falar assim, eu não sou pastor. Enquanto você entra por aquela porta, você tem que olhar assim, eu estou quebrado. A minha, vamos falar a figura da ovelha, a minha patinha está machucada, está quebrada. É óbvio, não pastor, mas está bem, eu posso pular numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Eu sei, criatura, mas eu sei que teu espírito está quebrado. Então você tem que entrar com essa porta, olhar esse texto e falar assim, uau, tem ovelha doente? Tem, e Deus reconhece. Eu não vou dizer que está tudo bem estar doente. Eu estou dizendo para você que existe a possibilidade de você, ovelha, estar doente. Não se cobre, aceite. Senhor, estou doente. Deus está falando. Nesse caso aqui específico, Deus está atribuindo a culpa a esses pastores. Você vai lembrar que, por exemplo, no outro governo nós tínhamos o Bolsonaro e nós tínhamos o Trump nos Estados Unidos. Eles eram contemporâneos. Por que eu falei? Só para você se entender que o profeta Ezequiel, ele é contemporâneo de Jeremias. Eles viveram na mesma época. E é Jeremias que diz assim, ai dos sacerdotes que dizem,
Paz, paz, quando não há paz. E curam superficialmente a ferida do meu povo. O que eu quero dizer com isso? Ou o profeta está dizendo, mandado por Deus, o profeta está dizendo, existem pastores que falam assim, tá tudo bem, mas é isso aí, depois nós conversamos sobre esse teu problema. E pica a mula. Não está tudo bem. O jovem está com um problema no coração. E Deus chama a responsabilidade. Ai dos pastores que dizem que está tudo bem e não está tudo bem. Então, se existe um pastor que cura superficialmente, e Deus diz que vai cobrar dele, é porque existe um pastor que cura profundamente. Aí você, como ovelha, tem que fazer o seguinte quando eu falo esse texto. Você tem que interagir com a Bíblia, você tem que interagir com o texto, você tem que dizer assim, Deus, se existe pastor que cura profundamente, e o pastor não é o pastor Marcos, então me coloca na vida de um pastor que cura profundamente. Agora, é claro que, muitas vezes, para mim curar profundamente a tua ferida, talvez um câncer que você tenha emocional dentro de você, uma ferida, eu vou ter que entrar com um bisturi, às vezes sem anestesia, começar a cortar aquela carne que está machucada, para limpar aquilo ali, e esse processo de limpeza dói. Mas eu, como pastor, vou ter que fazer. Não dá para anestesiar às vezes, para curar lá profundamente. Então, às vezes, o processo de cura em que Deus vai me levar a fazer na tua vida, vai doer. Vai doer. Mas você tem que acreditar que eu estou sendo usado por Deus para liberar cura sobre a sua vida. E não é por causa das minhas 4 faculdades que eu tenho, 3 pós-graduação. Eu não tenho, mas tudo bem, é uma retórica. Mas é porque o poder do Senhor Jesus me capacita para isso. Então, continuando, a gente vai olhar dessa forma. Nós precisamos entender que Deus está falando contra os pastores que falharam, mas que nem todos os pastores falharam. A Bíblia não diz assim, vai lá e profetiza, porque todos os pastores falharam. Ele fala assim, contra aqueles que falharam. Então, se tem pastor que falha, existem pastor que acerta. Se existe pastor que falha, existe pastor que apacenta, que acerta. E sabe o que é interessante? Que muitas vezes a nossa mente está bloqueada para aquilo que Deus quer falar. Porque a gente fala assim, é verdade. Eu fui numa igreja, eu sofri porque o pastor era mau, o pastor não gostava de mim, os pastores são tudo sem vergonha. O texto não está falando deles, o texto está apontando, Deus está falando assim, existem os pastores que falham, mas eu estou assumindo que vou cuidar de você. O texto não é sobre os pastores, o texto é sobre um Deus que vai cuidar de você. Eu vou te explicar, mas eu não sei se você vai entender isso. Algumas vezes você já chegou num comércio, numa loja, em algum lugar, numa repartição, em algum lugar que você não conseguia resolver. Aí você falou assim, posso falar com o gerente? Posso falar com o responsável? E o responsável resolveu? É mais ou menos isso. Deus está vendo toda a bagunça que está a tua vida. E aquele atendente que está ali, talvez com boa vontade ou com má vontade, não resolve. E aí o gerente vem de lá de trás e vem e fala assim, pode fazer para ela, pode dar o desconto para ele, emite a nota sem cobrar, dá a garantia. Não, eu estou falando, eu vou botar minha senha aqui. É isso que Deus está aqui falando. O pastor falhou contigo, falhou, e o outro falhou, e o outro falhou, e a mulher dele falhou, e o filho dele falhou. Ok, mas eu vou resolver. Eu vou resolver. É disso que o texto se trata. Não do que o homem fez, mas do que Deus vai fazer. E aí, Jeremias 3:15 diz assim, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Sabe, a gente precisa aprender isso e falar assim, Senhor, está doendo.
Já sofri tanto. Mas Jeremias 3:15 diz: eu vou te dar um pastor que vai te apacentar com ciência, com inteligência. Eu quero esse pastor. E mesmo que eu, talvez Marcos, não seja o pastor, não esteja tendo a visão, a Bíblia usa uma figura de linguagem que diz que Deus vai pegar pelo nariz, porque pelo nariz não tem como esboçar a reação. Deus vai me pegar pelo nariz e vai falar assim: vai cuidar da minha ovelha. Porque você, a ovelha, está dizendo: está doendo, Deus, está doendo, e meu pastor não me olha. Aí ele pega o pastor pela narina e leva o pastor para cuidar da ovelha. Mas não é por causa do pastor, é por causa da tua interação com o versículo. Vos darei pastores. E aí, João 21:16 diz assim: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Simão, filho de João: tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Sabe, eu acredito que, sabe quando você cruza o olho com alguém e você falhou com aquela pessoa, e aquele olhar diz mais que 1000 palavras. Foi isso que aconteceu com Pedro, quando Pedro falhou com o Senhor Jesus, porque negou, e Jesus cruza o olhar com ele. Pedro sentiu uma dor profunda, e Pedro desistiu, falou: realmente eu não presto. Talvez você esteja aqui esta noite, talvez você esteja me ouvindo através da transmissão, talvez você vá me ouvir depois e você diga assim: eu não presto igual Pedro. É verdade, você não presta. Mas Jesus vai fazer, como eu falei no culto da semana passada, te procurar, vai preparar uma mesa com um peixe e vai dizer: vem cear comigo, vem cear, o mestre chama. É disso que se trata, do cuidado do pastor, não dos teus erros. E aí, agora nós vamos voltar para o texto, sobre a perspectiva de um pastor. E eu vou brincar com você, como que eu devo olhar com o texto, mais ou menos. Vocês já viram aqueles videozinhos que a pessoa vem falando assim: vamos lá, deixa eu tentar fazer aqui. É isso aí na cabeça, vamos ver se dá certo. Existem ovelhas fracas, mas é claro que Deus vai me capacitar para cuidar delas. Existem ovelhas doentes, mas é claro que Jesus vai me capacitar para curá-las. Aí eu vou vir de novo, você pegar a ideia. Existem ovelhas perdidas, mas é claro que o Senhor Jesus vai me levar para buscá-las. E eu tenho que olhar para esse texto, não porque os meus colegas falharam, eu tenho que olhar para esse texto dizendo: é possível cuidar das ovelhas. Agora, eu estou falando sobre a minha perspectiva. Eu não sou mais um menino. Eu não posso mais ficar sentado à beira do caminho chorando: Senhor Jesus, não vou mais brincar porque o diabo fica me atrapalhando. Não vou mais brincar de ser pastor. Não. Eu tenho que ser um homem no Senhor. Agora, é como que você vai interagir com esse texto? Você vai dizer assim: Senhor, tu falastes que ia curar as ovelhas feridas, doentes, e eu estou doente. Você tem que começar a interagir com a Bíblia, e não só com o que eu falo, não só com a ministração do louvor, não só com a profecia, mas com o que a Bíblia diz. Então, quando eu olho esse texto, eu vou reforçar, vou dar a ênfase ao que eu já falei antes. Talvez você tenha sofrido muito por andar sozinho. E o que o diabo mais quer é te tirar daqui de dentro. E eu não estou falando aqui de dentro casa de oração. Eu estou te falando dentro de um local onde as pessoas buscam a Deus. Nós precisamos cuidar disso. E aí, eu quero explicar algo para vocês bem rapidinho. Existem ovelhas fracas. 5 ovelhas, tipo de ovelhas. E eu acho que você consegue entender. É aquela ovelha que uma hora ela está bem, outra hora ela está fraca. Outra hora ela está bem, outra hora ela está fraca. Uma hora ela está bem, outra hora ela está tão fraquinha que ela não consegue nem orar. Existem essas ovelhas. Existem as ovelhas doentes, que são talvez pessoas que podem ter nascido com alguma
doença física ou até mesmo alguma doença, alguma descompensação hormonal, estão doentes na alma, são melancólicas, mas essas pessoas doentes há cura para você. Então existem as ovelhas doentes, mas ele fala sobre enfaixar a ovelha ferida. Talvez você tenha sido ferido ou ferida por um estupro, por uma violência. Talvez você tenha sido ferido por alguém, por uma mão que devia te amar e ela te agrediu. Talvez você esteja aqui como uma ovelha ferida. Existem as ovelhas desviadas. A Bíblia fala de ovelhas desviadas, que estão desviadas do caminho do Senhor, e Ele diz que Ele vai buscar. Então você está aqui hoje e está falando assim, eu estou bem, eu não estou ferida, eu não estou doente, eu não estou fraca, mas o meu marido, a minha mulher, meu filho, minha filha, meu cunhado, minha mãe, minha avó, não sei, está desviado. Está na hora de você começar a pegar o texto e falar assim, bom pastor, tu disse que ia buscar a ovelha desviada. Aí talvez você diga assim, mas e o livre-arbítrio dele? Eu não quero saber do livre-arbítrio dele, eu quero saber da tua conversa com o pai que busca a ovelha. Eu quero saber do relacionamento teu com o pai que busca a ovelha que está desviada, que não quer mais saber deste local. Mas ele também fala das ovelhas que estão perdidas. E eu preciso que você entenda que existe uma diferença de ovelha perdida para ferida, ovelha perdida para ovelha desviada. Ovelha perdida é aquela que já não sabe mais no que acredita. Ela fala assim, não, Jesus é bom, mas quem sabe Buda também é bom. Faz uma salada de fruta e ele não divide a glória dele com ninguém. Então você pode talvez dizer assim, o meu parente, por quem eu tenho um grande apreço, ele não está desviado, mas ele mistura Deus com outros deuses. Ele está fora da casinha. Deus busca ovelhas perdidas também. É disso que nós estamos falando. Então, quando eu olho para esse texto e sobre a perspectiva de uma ovelha, eu preciso ler Ezequias e falar assim, Senhor, que os pastores erraram, o problema é deles contigo. Eu quero saber de um Deus que busca a ovelha. Senhor, nesse momento eu vou ser sincero, eu não consigo nem pensar no meu próximo, porque eu estou doente. Eu sou uma ovelha ferida. E a cura sobre a sua vida. Então, para a gente continuar olhando sobre esse prisma, no verso 15, se não me foge a memória, diz assim, mas eu destruirei as que estão gordas e fortes. Algumas versões dizem rebeldes e fortes. Talvez seja um grito, um alerta do Senhor sobre a sua vida. Você acha que está tudo bem contigo. Você se engana, você tenta me enganar, mas você não está bem. E você coloca uma máscara, uma proteção, uma capa de uma ovelha forte e gorda, mas por dentro você é rebelde. E a tua força é a tua fraqueza. E ele está dizendo para ti assim, não adianta ser forte em ti mesmo. Então, antes que a gente possa encerrar, você já pode entrar no Espírito para louvar. Antes que a gente encerre, nós precisamos estabelecer que esse texto fala sobre o que Deus iria fazer e fez através de Jesus. É disso que eu estou falando aqui esta noite. Eu estou te falando aqui esta noite, no nome do Senhor Jesus, há cura sobre a tua vida. Eu estou aqui para liberar isso sobre a sua vida. Há um lugar de cura sobre a sua vida. Aqui tem gaze, aqui tem band-aid, aqui tem band-aid é pouquinho, né? Tem aquelas coisas de empachar, aqui tem mentolato, vai arder, mas vai curar. Aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar de cura. Eu quero chegar no céu e escutar assim, entra pastor bom e fiel. Pastor que curou, pastor que cuidou.
E eu quero também que você entre no reino dos céus dizendo assim: Senhor, eu cheguei. Ele vai dizer: entra, ovelha boa e fiel, que decidiu aceitar um lugar de cura, que decidiu aceitar um lugar de tratamento, que interagiu com a Bíblia. Então, eu quero continuar. E eu quero ler um texto que vai ficar para a semana que vem. Sabe, eu durante muito tempo, eu fui num extremo na minha vida. Eu orava e eu tentava, pensava assim: se eu fizer 7 jejuns, eu ganho isso de Deus. Se eu fizer tanta campanha de oração, eu ganho aquilo outro de Deus. E eu me relacionava com Deus na base da recompensa. Eu achava que Deus era um caixa 24 horas. Melhor, que ele era igual ao Unibanco, né? Que era 30 horas, né? Que era os 6 da agência, mais 24 horas do terminal do autoatendimento. Eu passei a entender que ele não é um banco 24 horas. Mas em algum momento eu resvalei, eu fui para um outro extremo. Eu não posso me relacionar com Deus esperando que Deus faça alguma coisa por mim, porque é injusto. Não vou me relacionar com Deus nesse sentido. E na próxima vez que eu estiver ministrando aqui, eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre as 3 recompensas. Jesus fala que quando você jejuar vai ter recompensa. Jesus fala que quando você der o esmola aos pobres, quando você trouxer uma oferta aqui na igreja para assistência social, vai ter recompensa. Quando você orar, vai ter recompensa. O fato de muitas vezes nós falarmos com Deus querendo que Ele seja um caixa eletrônico, não invalida que Ele abençoa. Ele abençoa. E tudo aquilo que diz para você que Ele não te abençoa, que você tem que sofrer para pagar o teu pedágio para ir para o céu, é mentira. Então eu queria que você ficasse de pé comigo essa noite. E eu quero orar por você. Você que é uma ovelha, que veio aqui essa noite, e talvez você diga assim: eu estou todo quebrado. Eu estou toda quebrada. Eu tenho uma doença dentro de mim. Eu carrego um fardo dentro de mim, de incompreensão, de me achar pequeno, pequena. Talvez você diga assim: pastor, eu venho para a igreja, mas eu me sinto perdida, perdido, cocheando em 2 pensamentos. Eu quero que você saiba que esta noite nós vamos estar orando pela tua vida aqui, para que Deus te dê esse lugar de cuidado. Não é o pastor Marcos, é o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Está na hora de você entender uma coisa: não basta só Jesus te conhecer, Ele quer que você conheça eles. Então nós vamos estar louvando agora com o ministério de louvor. E eu quero que você converse com o Senhor Jesus, converse como ovelha. Diga assim: Senhor, não está bom, está doendo porque ninguém cuidou de mim, ninguém cuida de mim. Fale para Ele, abra o teu coração esta noite. Então, fale com o Pai enquanto nós estaremos louvando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 E que a terra estremeça